Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Girão e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer mais um relato jurídico processual para vocês e eu espero que vocês gostem muito. Mas antes, eu tenho dois recadinhos para dar para você. O primeiro é caso você seja novo aqui no canal. Olha, antes de você se inscrever, eu vou pedir para você clicar aqui no perfil, dar uma olhada nos conteúdos, ver os roleplays, ver os vídeos de ASMR, os vídeos que nem esse aqui, mais conversados, e ver se você gosta, para depois você se inscrever. Você não é obrigado a se inscrever, mas a sua inscrição seria muito importante para mim. E também, claro, dar like, comentar, gente. Você não precisa compartilhar o vídeo com seu amiguinho, não. Se você der like no vídeo e também vários comentários, assim, muitos, mas muitos comentários. Uma pessoa pode fazer 1 milhão de comentários se quiser. É um tipo de alcance maior do canal. Então é como se você estivesse compartilhando com as pessoas que já gostam desse tipo de conteúdo. Então de ASMR, de mundo jurídico. Então por favor, dê like e comenta muito aqui no vídeo. Lá em 2023 eu prometi pra vocês que eu começaria a trazer alguns ASMRs um pouquinho fora da caixa. E uma das coisas que eu quis trazer foi os relatos jurídicos. E ano passado eu fiz 2 relatos jurídicos, um mais tranquilo e chega a ser até um pouco cômico, e o outro mais pesado. Esse aqui vai ser mais vai tá na média, sabe? Entre o pesado e o tranquilo, comparado ao último caso que eu falei aqui pra vocês. Se você não assistiu esse vídeo e quiser assistir depois de assistir esse, ó, deixar aqui embaixo os 2 vídeos de uns relatos jurídicos. Inclusive, eu criei uma playlist de relato jurídico aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse somente nesse tipo de conteúdo aqui no canal. Mas, como eu estava dizendo, no finalzinho de 2023, eu prometi trazer algumas coisinhas diferentes no ASMR, e uma dessas coisas foi o relato jurídico. E 2025, gente, eu vou trazer muitos relatos jurídicos. Muitos mesmo, tanto os meus quanto de pessoas que estão aqui no canal, que é o caso de hoje, e quiseram compartilhar os seus processos e deram autorização dos seus processos para eu relatar aqui com vocês. Importante salientar que quando vocês compartilham comigo uma situação onde vocês querem compartilhar processualmente, eu peço autorização, e também eu, como advogado, eu peço o número do processo, justamente para não passar nenhuma informação irregular, e também para saber se de fato aquele relato é verdadeiro, porque não adianta também trazer algum relato jurídico para você inventado. Então é muito importante, caso você queira compartilhar comigo, eu vou deixar o e-mail também aqui na descrição. Então preciso da sua história e também do número processual para conferir algumas situações, e claro, o seu aval, tá bom? Como eu já tinha relatado antes, esse processo em si não é meu, é do advogado que eu vou nomear como Salvador, que é inscrito aqui no canal. Inclusive, ele é inscrito há anos aqui no canal. Nós temos conversas diárias e profissionais relacionadas ao mundo criminal, porque ele é um advogado tributário e ele não é da área que é a mesma que a minha, que é criminal, só que na pós-pandemia ele teve que fazer vários bicos em processos que ele não atuaria normalmente, ou seja, ele atuou na área penal. E ele também relatou para mim que tem que ter muito estômago para ser um advogado criminal, e eu confirmo isso. Se você tem algum sonho de ser advogado criminal da área penal, se você tem sonho de ser juiz, se você tem sonho de ser delegado, é muito importante você ter estômago para isso. Tem coisas que nenhum dinheiro paga. E existem situações como a que eu relatei, né, no último caso que eu participei como advogado, que eu deixei aqui o link na descrição, que o dinheiro que eu ganhei não foi... não valia a pena. Eu mesmo não estava preparado, relacionado mentalmente, sentimentalmente,
com aquele caso. Mas esse aqui, como eu não participei e estou contando com vocês junto aqui na minha frente, com o processo e com o relato ao lado, então eu vou passar para vocês os acontecimentos e contar o que aconteceu de bizarro neste. O que aconteceu aqui com o microfone? Tá meio molinho. Ai, agora que eu vi, ó, tá meio fora do ângulo aqui. Não deve estar apertado. Enfim, eu vou aqui relatar pra vocês o ocorrido. O que aconteceu aqui com o microfone? Tá meio molinho. Ai, agora que eu vi, ó, tá meio fora do ângulo aqui. Não deve estar apertado. Enfim, eu vou aqui relatar pra vocês o ocorrido. E outra coisa que eu não faço nesses relatos, mas eu posso começar a fazer caso vocês queiram, é deixar ele mais juridiquês, falando do qual foi a acusação, onde se enquadra, por que se enquadra essa acusação. Aqui eu faço o relato cru, né, dos ocorridos e de alguma situação dentro do júri, né, mas eu não faço uma dinâmica jurídica relacionada a esses quadros, porque eu não sei se vocês têm interesse de entender qual que é a lei, o motivo que se enquadrou nessa lei, ou porque o réu foi absolvido ou não. Enfim, eu queria saber se vocês também gostariam que eu deixasse esses vídeos jurídicos, de relato jurídico, mais juridiquês, falando da lei, falando das funções da lei, dando uma explicadinha em teorias e coisas do tipo, porque realmente talvez para um estudante de direito esses relatos sejam muito interessantes, com uma adição regrada na lei. Sobre conceitos, estudos, etc. Agora, eu não sei se isso se enquadra de modo geral para vocês que não são do mundo jurídico. Então, se por acaso vocês se interessarem, eu faço para vocês sem nenhum tipo de problema. Salientando novamente, tanto o advogado Salvador quanto o pai da vítima deram um aval. E por isso que eu estou fazendo esse relato para vocês, tá bom? Em março de 2022, o advogado Salvador recebeu uma ligação perto do período do final da tarde, em torno das 17, 18 horas. A ligação era de um pai desesperado, falando simplesmente: mataram minha filha e me prenderam, me ajuda, mataram minha filha e me prenderam, me ajuda. Importante salientar também que o pai da menina só tinha o número desse advogado porque ele já usou o advogado, né? Já usou os serviços do Salvador relacionado a imposto de renda por conta de uma receita federal que foi cobrado de forma exorbitante, coisas do tipo, e ele entrou com processo contra a Fazenda Banca Estado. Então, por isso que ele tinha o telefone do Salvador. Ele ligou desesperado, era 2022, então era literalmente finalzinho da pandemia, início das coisas começarem de fato no mundo jurídico a correr, a desenvolver. Então, nesse momento, ele estava pegando qualquer coisa, porque quem é advogado autônomo vai entender esse sentimento. Em 2020 e 2021 foi um ano catastrófico pra gente. Eu mesmo também peguei outras coisas sem ser civil familiar, Deus me livre, Deus me livre. Eu também peguei outras coisas que saem do mundo criminal. Inclusive, essas coisas até avançaram até hoje, eu trabalho também com isso, mas enfim. Então, o ano de 2020 e 2021 para uma pessoa autônoma foi um ano assim muito caótico. Então, 2022 para um advogado autônomo, acredito que foi um ano de maior sucesso profissional e financeiro, porque como tudo começou a andar, os processos que estavam lá parados em 2019, que foi iniciado em 2020 e 2021, começou também a desenvolver e começou a ter resultados relacionados ao andamento do processo. Ele recebeu a ligação do pai desesperado e automaticamente, sabendo que ele estava na delegacia preso, ele sabia que ele poderia, monetariamente dizendo, cobrar um valor a mais do que a tabela da OAB. Na verdade, o mínimo é a tabela da OAB, tá, gente? Sim, a OAB tem uma tabela de honorários e essa tabela é quanto você deve cobrar no mínimo. Então,
acredite, quando alguém fala cobra de você R$ 400 a hora advocatícia, ele não tá cobrando um valor absurdo não, é a tabela da OAB que pede, tá? Mas enfim, em 2022, como eu disse, foi um ano caótico. Ele recebeu essa ligação e ele foi desesperadamente para a delegacia porque ele pensou, literalmente, ele pensou 100% no lucro onde esse processo daria mesmo se ele perdesse, porque nós temos que ter também essa dinâmica de entender a situação do processo, de tudo que está acontecendo, se nós vamos ganhar ou perder. Mas é muito importante nunca prometermos vitória para o cliente. Esse negócio, gente, vitória garantida, que muito advogado faz, primeiro que é ilegal de acordo com a ética da OAB, e segundo, a pessoa, se caso tiver provas que isso foi de fato ofertado pelo advogado, que ele ia ter essa vitória, o advogado pode ter até uma penalidade de alguns meses sem poder trabalhar na área ou alguns meses sem a sua OAB. Então é muito importante um advogado ou você que é futuro advogado nunca prometer algo para o seu cliente que você não sabe se de fato vai conseguir cumprir, principalmente quando a gente está falando da área criminal. Ele chegou na delegacia desesperado, querendo falar com o cliente dele, lembrando que ele queria falar com o cliente justamente por conta monetária, para já deixar bem estipulado os valores. E sempre quando vamos para a delegacia, qualquer advogado criminal quiser comentar aqui, caso esteja me assistindo, vai confirmar. Nós somos recebidos por um PM, que é o PM escriturário, que é aquele PM que é o caixa, sabe, o que fica no caixa da delegacia, e depois nós somos recebidos pelo delegado. Inclusive, normalmente os delegados são bem mais simpáticos do que os próprios juízes, ou principalmente promotores. E aí o delegado sempre dá um resumo do que aconteceu e tal, mas é óbvio que nós estamos falando de um processo jurídico, então a gente precisa ouvir todos os lados e principalmente o lado do nosso cliente. Então, se o nosso cliente tá falando que ele não fez, então a gente vai acreditar que ele não fez e entrar no processo e fazer um processo com a estrutura dele não ter feito aquele tipo de ato. Enfim, ele foi recebido pelo delegado, o delegado explicou, o delegado foi super solícito, como normalmente os delegados são, exceto com crimes de abuso e né? Aí eu entendo até o delegado não ser tão recíproco, porque eu mesmo também já recebi algumas ligações relacionadas a esse tipo de ato e eu nem quis saber se a pessoa era culpada ou não. Eu mandei pro próximo porque eu não saberia diferenciar o meu lado profissional com o meu lado pessoal. Então ele foi falar com o cliente relatou a situação que eu vou logo contar para vocês, mas ele não conseguia falar direito, ele estava muito desesperado, ele estava chorando, ele estava agonizado. E chegou ao ponto que durante a conversa com o cliente ele teve um ataque cardíaco, ou seja, o coração dele disparou de uma forma absurda, bateu assim de uma forma muito rápida e ele teve que ser levado pro hospital, mas deu tudo certo, não aconteceu nada. Ele voltou para a delegacia e ficou preso. Antes da gente começar a falar sobre o relato, eu vou falar sobre uma situação que eu acho interessante eu falar aqui pra vocês, porque eu já fiz, mas eu nunca vi nenhum advogado falando sobre também, e aí eu olhei ele fazendo e eu fazendo também, que às vezes eu faço. Eu fiquei pensando, nossa, será que o pessoal sabe disso? Existe uma coisa chamada de prisão preventiva. Acontece normalmente em situações de flagrante em delito e coisas do tipo, né? Onde a pessoa fica presa preventivamente para no futuro, se caso ela for culpada, ela não fazer aquele ato durante o processo. Ou também tem outras regrinhas dentro da prisão preventiva, mas no geral a forma mais utilizada é essa. Então, naquele momento, ou por conta de ser um assassinato relacionado a uma determinada pessoa que a gente já vai conversar, ele falou com o cliente dele e explicou que, olha, olhando a situação,
começando já, que eu já vi que a perícia já está iniciando toda a investigação, o melhor é não irmos para a liberdade. Não é melhor a gente ir para a liberdade provisória até a finalização do processo. É melhor nós fazermos desse jeito, porque dessa forma a gente vai ter duas táticas. E ele foi super sincero com o cliente dele, e eu também uso esse mesmo argumento, que é: primeiro, se por acaso você tiver prisão preventiva, a gente consegue negociar e diminuir. Caso você for julgado como culpado, diminuir a redução de pena. E segundo, que é o maior motivo que eu faço, é usar a prisão preventiva para inocentar o nosso cliente. Claro que é importante relembrar que só quando o caso está favorável eu faço isso. Então eu transformo o meu cliente num pobre coitado. Eu uso a coitadolândia para a gente conseguir de alguma forma diminuir a pena, ou eu uso a coitadolândia de alguma forma para deixar as autoridades de segurança pública culpadas por ter prendido um inocente. Enfim, querendo ou não, a prisão preventiva na argumentação jurídica, ela é muito importante para a inocência do nosso cliente, no caso do réu. E aqui também teve a mesma lógica, mas nesse caso aqui não foi a segunda opção, e sim a primeira. Porque como esse advogado Salvador, ele é tributário, ele não tem tanto rotina na área criminal. Na verdade, ele disse aqui que era o segundo caso criminal e o primeiro foi simplesmente um habeas corpus. Então ele não sabia se o cliente estava mentindo ou não. Para nós que somos advogados exclusivamente criminais, ou que trabalhamos com a área criminal, a gente consegue perceber. É engraçado, né? A gente consegue perceber só pela forma dele falar se ele tá mentindo ou não. Estranho, né? Interessante, mas estranho. Bom, então ele não saiu da prisão preventiva, como eu expliquei para vocês os motivos, né? Esses dois motivos principais do porquê ele não saiu da prisão preventiva, justamente por conta da vítima que foi assassinada, que é agora que nós vamos conversar, tá bom? Em março de 2022, o bombeiro, que é o pai que ligou desesperado para o advogado, chegou em casa pela manhã e foi dar um beijo nas filhas para acordá-las para ir à escola logo pela manhã. Acontece que quando ele entrou no quarto, ele encontrou a sua filha mais velha, de 9 anos, com um tiro do pescoço, com saída final do pescoço, e infelizmente morta. Ele desesperadamente ligou para a ambulância, ligou para a polícia. A mãe também ficou extremamente desesperada, porque não entendia o que estava acontecendo, não ouviu nada. E ao lado dessa menina assassinada tinha a irmã mais nova, de 4 anos, que ela também disse que não ouviu nada. Não ouviu tiro, gente. A menina levou um tiro. Para quem já ouviu, é um barulho muito alto, principalmente se você está naquela região ali entre os 10 metros quadrados. É um barulho extremamente alto. Então foi muito bizarro a mãe não ter ouvido e nem a filha mais nova ter ouvido. A polícia chegou e automaticamente prenderam o pai por conta de uma situação. O pai até 2018 era policial militar, então ele tinha porte de arma, e não só a porte, como ele também tinha arma. E fazer uma pequena perícia, eles verificaram que a arma utilizada foi a do pai. Eu confesso para vocês que eu achei extremamente estranho a polícia simplesmente ter prendido o pai nessas circunstâncias de achados, ou seja, olhar aquele cenário e simplesmente colocar o pai na cadeia, olhando o cenário por inteiro, relembrando que o pai tinha acabado de chegar, porque de 2019 até atualmente ele é bombeiro.
e trabalha no turno da noite. Eu acho que eles fazem escalas, né? Mas naquele momento era turno, ele estava trabalhando no turno da noite madrugada. Ele era o que seria menos provável de ser culpado. Poderia ser a mãe, enfim. Eu acho que naquela situação, pelo menos aqui em São Paulo, e eu acho que muita gente vai concordar comigo, ninguém seria presa preventivamente, porque foi uma situação extremamente fora da caixa, extremamente um susto, sabe? A mãe já estava acordada fazendo café para dar pro marido que tinha acabado de chegar, e ele só foi lá no quarto para acordar as meninas para ir para a escola, e encontrou a filha. Era mais fácil o pai ter achado que a própria mãe tivesse assassinado. Enfim, muitas nuances jurídicas estão relacionadas a essa prisão preventiva, mas eu não vou entrar em mérito, nem vou entrar muito a fundo em relação a esse tema. Até porque talvez, como eu sou de São Paulo e ele da Bahia, talvez a funcionalidade da prisão preventiva pode ser ativa de formas diferentes, né? Que com certeza nesse cenário não teria acontecido essa prisão preventiva. Bom, então ele encontrou a filha morta, chamou a polícia, chamou a ambulância, e aí começou a perícia. Tanto a mãe quanto a filha mais nova foi para casa da sogra, no caso a mãe do bombeiro, e ficaram lá. Não podiam mexer no corpo, não podiam entrar em casa. Foi nesse momento, porque o pai ficou ali no início das investigações, alguém tinha que ser responsável, né, de ficar lá, e o pai que foi o responsável de ficar no início das investigações, e verificaram e encontraram a arma do crime dentro da gaveta do pai. E foi nesse momento que o pai explicou que ele tem porte de arma, que ele era policial militar, inclusive uma das pessoas que estavam lá dentro era amigo e foi colega de trabalho dele. Enfim, teve algumas situações relacionadas que mostrava que provavelmente ele era o inocente da história, por mais que a arma do crime foi dele. Então foi identificado que a arma foi do próprio pai, que o calibre, a milimetragem, enfim, foi do próprio pai, e o pai se sentiu aterrorizado, e foi nesse momento que ele foi preso em prisão preventiva e ligou para o nosso colega advogado Salvador. Durante as investigações, eles tentaram, porque estava nítido que o pai não tinha nada a ver com aquilo, né? Estava nítido em todas as nuances que o pai não tinha por que ter feito aquilo, não tinha motivos plausíveis, nem não tinha alguma ativação ali, motivação para ter feito aquela coisa. Ele amava as filhas, como a mãe também amava as filhas, enfim, as irmãs se amavam. Não tinha esse motivo, mas ele foi preso mesmo assim em prisão preventiva. Então a perícia tentou fazer algumas investigações para entender o que aconteceu, porque nitidamente, mesmo a perícia falando que não tinha a possibilidade de ter sido o pai, a polícia não queria. A polícia e a perícia meio que brigam bastante em relação a isso, tá? Vocês não veem muito isso, mas a polícia e a perícia, olha, tem umas treta jurídica muito boa que eu posso também trazer pra vocês, porque já aconteceu comigo. Essas tretas no meio da audiência. Então a perícia fez algumas situações onde poderia o pai ser o culpado. Só que a probabilidade, porcentagem do pai ser o culpado, ele ficava no segundo lugar. O primeiro lugar era um terceiro. Era um terceiro que invadiu o local e assassinou a criança. E por que eles colocaram esse terceiro? Durante uma conversa com a mãe e o pai confirmou, eles foram ameaçados por um indivíduo bêbado, falando que ele era de uma facção local e que o cara já era conhecido por ser policial, por mais que naquela época ele já era bombeiro, mas ele ficou marcado por ser policial. E aí ele foi ameaçado por conta de um fechamento do trânsito, alguma coisa assim.
No processo não fala em relação à motivação dessa pessoa ter ameaçado, e também o Salvador não colocou aqui nenhuma ressalva em relação a essa ameaça. Só que ele falou que era da facção e sabia que ele era policial, e nós sabemos a ligação das facções com os policiais, né? E teve essa ameaça. Então essa pessoa foi a primeira suspeita do ocorrido. Só que, mesmo ela sendo a primeira suspeita do ocorrido, ainda era uma incógnita. Como é que a mãe e a irmã mais nova não ouviram o tiro? A arma do pai não era silenciosa, não tinha calibre de conexão silencioso. Por exemplo, ele era uma arma normal e ele pode comprar um calibre silencioso e encaixar. Essa arma em si não tinha encaixe de calibre, então não tinha jamais a possibilidade de ser silenciosa. Só que durante o processo foi constatado um entendedor do sono, e ele estava falando que sobre essa parte acontece que nós, quando estamos dormindo, não ouvimos exatamente qual foi o barulho que fez nos acordar. O que a gente consegue remeter é os barulhos posteriores. Então vamos supor, neste caso, a menina recebeu um tiro na garganta. A mãe e a irmã acordaram. Só que não teve mais tiros, só foi um tiro só. Então, como elas acordaram com um tiro, não ouviu mais nada posteriormente, elas voltaram a dormir achando que só foi algum pesadelo, alguma coisa esporádica e coisa do tipo. Então, você, quando acorda com algum barulho, você só sabe que é um barulho porque esse barulho é continuado, e não porque aquele barulho foi feito e uma vez que ela foi feita, você já sabe o que é. Não, é um barulho continuado. Você só sabe exatamente se deve se preocupar e qual barulho que é, porque esse barulho foi continuado depois que você acordou, tá? Então, um barulho que te acorda, você não sabe exatamente, você não consegue, porque o seu cérebro tá ali, ó, relaxando, então ele não tá pensando no mundo exterior. Então, é isso. Por isso, por motivos que a menina levou um tiro e a mãe e a irmã mais nova não fizeram nada. Quer dizer, enfim, vamos lá, antes de eu dar spoiler do que pode ter acontecido. Então chamaram essa pessoa aqui, os ameaçaram no mercado e simplesmente era um bêbado. Simplesmente era uma pessoa que não tinha ligação nenhuma com nenhuma facção. Só tava nervoso porque o policial buzinou porque ele tava bêbado e fechou o policial, né? Policial não, desculpa, bombeiro. Era policial, mas atualmente e no momento do crime, no momento que aconteceu também a ameaça, já era bombeiro. E ficaram que ele não tinha nada, só que ele cometeu também um ato. Não sei se ele foi condenado e tal, mas ameaça é um ato ilegal, principalmente usando o nome de facção, tem um acrescento na pena, um aumento de pena. Então, não sei o que aconteceu com essa pessoa que ameaçou, mas já viram que a pessoa relatada número 1 não era o criminoso. Então foi pro número 2, que seria o pai. Só que toda a história relacionada ao pai ou a mãe, que eles se enquadraram juntos, o pai e a mãe, não dava conexões. Porque, primeiro, não tinha nenhum vestígios no papiloscopista, não tive nenhum vestígios de toque esqueci o nome, gente, de digitais da mãe na arma. Só tinha do pai, de algumas pessoas relacionadas, como o vô, no caso o vô das meninas paternos. Porém, tinha uma digital ali muito específica que a perícia, que no caso é a terceira opção, que a perícia não tinha relatado até o terceiro dia de audiência, porque essa audiência foram em 3 dias para entender direitinho o ocorrido. Então, o segundo suspeito, que seriam os pais, também não conseguiam se enquadrar. Primeiro porque o pai tinha álibi, que estava trabalhando.
E a mãe não tinha digitais na arma. Ah, Henrique, mas ela pode ter usado luvas. De fato, ela pode ter utilizado luvas. Mas quem é da área da perícia vai saber o que eu vou falar. O fato de usar luvas não tira que as suas digitais da arma. Só não conseguimos identificar as digitais da arma. Então, quando a pessoa vai atirar com luvas, nós sabemos que alguém usou luva, nós sabemos que teve um contato ali, só que a gente não consegue identificar digital porque foi utilizado luvas e não foi o caso, não tinha nenhum tipo de índice que a pessoa que atirou estava utilizando luvas, então automaticamente também descartaram o segundo. A segunda hipótese, né, que é o pai e a mãe. E aí nós vemos para a terceira hipótese. Agora nós vamos chegar para a parte mais sensível e, de fato, do acontecimento deste, entre aspas, crime. No dia da morte da menina, ela teve que fazer um trabalho e utilizou o computador do pai que fica no escritório da casa para fazer esse trabalho, e a mãe ajudou a menina a guardar esse trabalho no pendrive porque eles não tinham impressora, então ela teria que ir numa lan house no dia seguinte para tirar a impressão para o trabalho que seria entregue 3 dias depois, seria entregue na sexta-feira. O ocorrido, gente, foi na quarta-feira, tá? E aí, o que aconteceu? Enquanto a menina estava no trabalho e a mãe fazendo as tarefas antes de ajudá-la a guardar os arquivos no pendrive, a irmã mais nova estava brincando também no escritório, fingindo que era secretária, de acordo com a mãe, fingindo que era secretária. E aonde estava o computador, a gaveta da onde estava o computador, estava a arma. Em nenhum momento a menina mais velha abriu essa gaveta, olhou, coisa do tipo, até porque ela só estava lá pelo computador para fazer o trabalho. Acabando o trabalho, ela saiu de lá e foi fazer outras coisas. Ela tinha 9 anos, então ela foi, sei lá, mexer no tablet, brincar, sei lá. Ela foi fazer outras coisas. Só que a menina mais nova, ela continuou brincando de secretária, então ela ficou lá no computador, brincando, sabe, de digitar. E provavelmente ela abriu a gaveta e viu que tinha uma arma. Uma criança de 4 anos, quando vê uma situação dessa, vê uma arma ali, é de 2 a 1. Ou ela sente muito medo e não pega, ou ela sente vontade de ser uma policial. E foi a segunda opção. Ela pegou a arma, ficou brincando, digamos assim, talvez com a arma. Isso já é algo extremamente perigoso. A gente tem alguns relatos e ocorrências de pessoas, de crianças que foram brincar com a arma dos pais e deram um tiro nelas mesmas, ou deram um tiro nos pais sem querer, ou coisa do tipo, né? Principalmente quando a arma estava carregada aqui, era o caso. E ela ficou brincando de policial, mas provavelmente ela não tinha apertado o gatilho. Se tivesse apertado o gatilho seria menos pior, porque não tinha ninguém no local. E talvez a menina mais velha estivesse viva. Mas o que aconteceu foi que ela pegou essa arma e guardou nas coisas de brinquedo dela. Como a irmã mais nova e a irmã mais velha sempre foram colegas muito unidas e dividiam o quarto, né? A irmã mais nova foi mostrar essa arma para a irmã mais velha. E adivinha o que aconteceu? A bala entrou no lateral do pescoço e saiu pelo outro lado. O motivo da morte, gente, não foi o tiro, e sim a hemorragia que o tiro ocasionou. Então, se por acaso a mãe tivesse percebido naquele momento que aconteceu um tiro, tivesse tancado com alguma coisa, provavelmente a menina estaria viva, né? Existem situações que eu posso trazer para vocês que é bem interessante, que nem sempre o ato criminoso é o motivo de fato da morte. Acontece muito isso, mas muito isso em briga de bar. Por exemplo, 2 bêbados brigando lá, aí um empurra, mas só pra afastar, sabe? Ai, eu tô empurrando pra você afastar de mim porque eu não quero levar soco. Só que a pessoa que foi afastada tropeça e bate a nuca
num degrau ou num canto, numa quina ali, quebra o pescoço e morre. Ou seja, o ato de empurrar foi o que ocasionou a morte. O que ocasionou a morte de fato foi esse tranco no pescoço, que não foi a pessoa que empurrou que fez, entendeu? Deu pra entender, né? Eu posso trazer uma coisa mais estudada para vocês entenderem melhor essas regras que vocês não olham, vocês não vêem muito aí na mídia. Enfim, então foi isso que aconteceu. A menina mais nova foi brincar de policial, provavelmente. Pegou a arma do pai que estava na gaveta, gavetas que não tinha nenhum tipo de chave. E à noite, quando as meninas foram dormir, a irmã mais nova, empolgada, foi mostrar a arma que foi encontrada e, sem querer, ela atirou contra a própria irmã. Eu ia aqui contar pra vocês, falar pra vocês exatamente o que a menina de 4 anos disse com a psicóloga quando ela confirmou que de fato aconteceu isso, porque em nenhum momento a menina, claro, gente, é uma criança de 4 anos, ela tava morrendo de medo, ela não ia falar, olha, atirei na minha irmã sem querer, né, óbvio. Mas depois que aconteceu essa audiência, que foi pego os pais de surpresa, que foi um trauma, principalmente um trauma acidental, sabe? Eu acredito que o pai deve ter se culpado até o último de nunca ter colocado a arma em outro lugar, ou numa gaveta que tivesse algum tipo de chave, enfim. A menina teve que ir para um psicólogo, né? Ela confirmou o ocorrido, só que eu não vou falar para vocês o que ela falou, porque eu comecei a chorar e eu não acho justo eu chorar aqui com vocês. Mas ela basicamente falou: machuquei a minha irmã e ela não tá mais aqui comigo. E provavelmente essa cartinha que ela falou, né, que a psicóloga escreveu, foi algo extremamente doloroso para os pais e que eu acredito que até hoje, porque é uma coisa recente, né, 2022 é uma coisa recente, principalmente nos casos de tragédia, é uma coisa que provavelmente até hoje pega eles de surpresa. Então, a menina obviamente não foi condenada, os pais obviamente não foram condenados, por motivos óbvios, né? Até porque existem algumas penas, gente, que a perda da filha por conta de uma irresponsabilidade de deixar a arma à mercê, porque isso também é um tipo de crime, não um crime ativo, mas é um tipo de ato criminoso que aconteceu, né? Indireto. A própria morte da filha foi a pena da irresponsabilidade do pai que deixou a arma ali à beira, mas que também eu tenho certeza que jamais imaginou que as meninas iam pegar, a menina mais nova ia pegar a arma e fazer o que fez. Obviamente jamais, a gente nunca imagina uma situação dessa, né? Bom, o relato foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, assim, gostado, né, naquelas, e que vocês assistam os outros 2 vídeos de relatos, porque realmente eu faço isso com muito carinho e eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até a próxima. Tchau.